Bem, amigos, passando por aqui para a gente conversar um pouco, meditar um pouco, aquela reflexão sempre, semanalmente, que eu deixo aqui nas redes sociais. E hoje eu pensando num tema para a gente meditar, para a gente refletir e ver em mente vida. Eu acho que a vida é a maior universidade que pode existir no mundo. É uma universidade que você entra ao nascer e você vai aprendendo, 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 se torna adulto, morre e não chega com um diploma. Porque sempre a gente vai ter o que aprender de novidade. E enquanto a gente está aqui nesse plano, se nós pudermos explorar o máximo possível dessa universidade de conhecimentos, a gente talvez seja o melhor aluno que possa existir na face do universo. Porque tantas pessoas passam dezenas de anos vivendo nessa universidade chamada vida e não aprende nada. Fica rebatendo em coisas repetitivas, ou seja, fica repetindo de ano constantemente e nunca chega a uma formação de ideias e de pensamentos. Por isso que a gente deve crescer em tudo, gradativamente, mesmo que nós tenhamos dificuldades, claro, em algumas matérias da vida, mas a gente tem que passar à frente e continuar estudando, nunca esmorecer, nem deixar esses conhecimentos para trás. Então, vida, nada melhor do que nós estudarmos hoje. Como é a sua vida? Você que está me assistindo agora, como é a sua vida? A minha vida eu sei como é que ela é, mas como que é a sua vida? Faça uma alta reflexão e veja o que você aprendeu e deixou de aprender até o momento, até esse instante que você está assistindo o meu vídeo. Porque é comum nós passarmos por dificuldades, por situações difíceis e ficar batendo e rebatendo no mesmo lugar sem progredir, sem crescer. A gente muitas vezes chega à idade adulta e sem termos aprendido nada, sem termos tirado proveito de quase nada. Então vamos refletir um pouco, e essa é a minha filosofia: estudar, reestudar, reciclar e tirar o melhor do que a vida nos oferece. Por determinadas situações, nós vibramos com essa universidade chamada vida, como se ela nunca tivesse um fim e nunca tivesse um objetivo, que nós estivéssemos aqui andando aleatoriamente, sem destino. E por isso que muitas vezes, como diz o adágio popular, a gente quebra a cara. Porque a gente quer continuar a vida sem norte, sem bússola, sem destino. Nós sabemos e temos a certeza absoluta que um dia iremos partir deste mundo. Nós só não temos a noção de tão breve isso pode ser. Ontem eu tinha 10 anos, hoje já estou com 60. Ontem você tinha 15, 20, hoje você já está com seus 50, 60, 70, não sei a sua idade, mas faça uma alta reflexão e veja quando você começou a ter entendimento nessa vida e o momento em que você se encontra. O que foi que você aprendeu? O que é que você está levando de importante para a sua aprendizagem? O que é que você está tendo de melhor do que você aprendeu em tudo isso?
A vida é um mistério, mas para quem não quer estudar. A vida é um problema para quem quer viver nele. Mas se nós refletirmos, a gente vai aprender a respeitar as pessoas, a respeitar os opostos, a respeitar as pessoas que nos divergem, né? que são antagônicos a nós. Nós vamos aprender a conviver com pessoas e não com ideologistas, ou ideologia, ou teologia, ou filosofia, seja lá o que for. Por que tanta divergência? Por que tanta religião quando Deus só é um? Por que tantas igrejas, denominações cristãs, quando na realidade só existe um só Deus, uma só fé e um só batismo? Por quê? Será que as pessoas estão embriagadas que não estão vendo esta realidade? Será que nós estamos vivendo uma fantasia, uma brincadeira de esconde-esconde da verdadeira fé? Por que que em meio a tantas coisas que acontecem na nossa vida, tantos altos e baixos, tantas pessoas diferentes, crendo diferentes, acreditando em Deus diferentes, quando na realidade só existe um? Por que a gente bate no peito e diz a minha religião é a verdadeira, não tem outra, é essa? E a gente fica tentando fazer a cabeça deles para que venha para a minha, porque a minha mais certa, é a melhor, é a remanescente. Por que isso? Será que a gente está embriagado, alienado com o vinho da cólera, da nossa bestialidade? Será? Porque qualquer pessoa que raciocine, qualquer pessoa que tenha em mente, a gente sabe que a vida é muito mais do que ideologia, é muito mais do que teologia, é muito mais do que uma fé fictícia que as pessoas apregoam achando que são melhores do que os outros. A vida é respeito, admiração, aceitação e rejeição também. Porque Deus nos deixou com esse direito, esse livre-arbítrio. Por que que muitas vezes a gente fica se gladiando, condenando, discriminando as pessoas que não pertencem à nossa fé, que não crê na mesma fé, que não tem a mesma fé? Por que que a gente fica com essa rincha e com essa prepotência, achando que é melhor do que os outros? Por que as pessoas colocam a Bíblia debaixo do braço e vão para a igreja aprenderem a não aceitar a oposição que crê diferente? Por que que as pessoas se dizem ser religiosas e passam por outro e não cumprimentam com bom grado, simplesmente porque não comunga daquela mesma fé? Por que que as pessoas pregam até nas igrejas, nos púlpitos, dizendo que Deus é amor, que Deus é caridade, que Deus é união, e vive numa desunião entre si, onde um de uma igreja não pode frequentar a outra de outra igreja, ou do outro que vai a outra igreja já vai com a intenção de arrastar ele para a igreja sua, ou aquele que se decide de uma igreja, que sai de uma igreja e forma uma congregação, já passa a excluir a congregação anterior. Por quê? Será que isso faz parte da vida? Será que a gente, será que as pessoas, será que todos nós não estamos bebendo de uma cachaça gospel, onde as pessoas se acham melhores do que as outras e discriminam aquelas que não participam da sua fé individual? Viver a vida é muito mais do que ficar presas nessas ideologias. Viver a vida é manter a paz de espírito, a serenidade, o respeito, a gratidão por cada ser humano que está ao seu redor. Viver a vida
É não olhar as pessoas pelo título de igreja, pelo rótulo. É não ajudar as pessoas simplesmente porque elas fazem parte do seu curral religioso. Viver a vida é respeitá-las, atendê-las em suas necessidades. Ser cristão não significa ser religioso. Ser religioso é igual aos fariseus que viviam nos tempos de Cristo, onde eles condenaram o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, e preferiram um ladrão, um salteador, simplesmente por preconceito e conceitos diferentes. Porque as pessoas que passam diante de outras que não frequentam nenhuma igreja e chamam eles derrotados, fracassados? Por que as pessoas que vivem constantemente aos pés de um templo, de um Deus, de uma fé, e discrimina aquele que está próximo seu, até amigos, simplesmente porque não compactua da mesma crença, da mesma ideologia? Por que as pessoas desigrejadas são condenadas, são massacradas, descriminalizadas? Só porque não comungam de uma gaiola espiritual, onde eles vivem ideologicamente alienados. Por que isso? Isso é viver a vida? A vida é respeito, é gratidão. A vida é reconhecimento, é compartilha. A vida não é congregação, a vida não é celebração. A vida é constante vivência de estar sempre um ao lado do outro, em qualquer momento, sem barreiras denominacionais. A vida é você fazer o bem sem olhar quem. A vida é você viver uma vida em função do seu próximo. Amar o próximo como a si mesmo não é amar o irmão de sua igreja simplesmente, ou fingir que ama até. A vida é muito mais do que isso. Viver a vida é respeitá-la. Respeitá-la é respeitando os outros. Viver a vida é seguir o exemplo de Cristo, que conviveu com prostitutas, que conviveu com roubadores, mas a sua influência fez com que eles abandonassem os seus caminhos errados e voltassem para ele sem dizer uma palavra, a não ser colocar a mão nos seus ombros e dizer: você faz parte do reino de Deus, seja o que você for. Ele mesmo disse que o amor nos constrange. E Jesus conseguiu pessoas, discípulos, com a sua aceitação do que mesmo com suas pregações. Quando eu falo aceitação, muitas pessoas dizem logo: mas eu tenho que aceitar tudo? Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando aceitação humana. O que ele pensa, o que ele é, o que ele faz, ele vai ser transformado com o seu exemplo, com o seu caráter, com a sua demonstração de amor e carinho. E não apontando os erros e dizendo o que ele deve ou não deve fazer. É por isso que eu não participo mais de gaiolas doutrinárias, ideológicas, filosóficas, teológicas e dogmáticas. É por isso que eu não faço parte mais disso. Porque eu cansei. Eu cansei de ouvir uma coisa e praticar outra. Eu cansei de professar uma fé que eu nunca vivi. Eu cansei de ouvir pessoas que pregavam, que falavam, cantavam e que não viviam. E aquelas que procuravam viver sempre viviam frustradas, traumatizadas, por não conseguir os seus feitos, porque estavam sendo guiadas por uma ideologia inventada, criada pelo ser humano tão errado quanto você, quanto eu. O que é viver a vida? Viver a vida é reestudá-la. Viver a vida é conseguir tirar o néctar de todos os problemas que passam ao nosso redor.
Viver a vida é você conhecer todos os lados, todas as dimensões, somar e fazer com que aquele néctar tirado da sua experiência possa lhes ensinar alguma coisa de bom para a sua vida. Viver a vida não é viver cegamente, enfiado dentro de uma congregação ou de uma igreja, ostentando uma santidade que não existe, pregando um Deus que é fictício, que é o Deus dele, não é o Deus de todos. Não é você bater nas costinhas de um irmão e dizer, você é meu irmão, e depois sair falando dele, dizendo, aquele ali é um romano manso. Ele tem que voltar às fileiras de Deus. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é você ir para o irmão falsamente e depois dizer, aquele ali era uma grande estrela, mas agora apagou-se. Coitadinho, vai se perder. Isso não é cristianismo. Isso é falso formalismo e farisaísmo puro. É isso que nós estamos vivendo, é essa vida que eu não quero. Eu não frequento nenhuma igreja por isso. Por causa da hipocrisia estampada em todos que fazem parte, porque é obrigado a ser hipócrita. Não é porque é hipócrita, não é porque é obrigado a ser. No momento que você abraça um CNPJ, um título de uma igreja, e você começa a viver dentro desse curral, você já começa a discriminar os que estão fora. O trabalho de evangelismo, por exemplo, é uma discriminação. Porque se eu vou evangelizar o meu irmão, eu não estou pregando uma mensagem, eu estou pregando uma propaganda de uma igreja denominacional, de um CNPJ. Quantas vezes eu fiz isso? Que pregava para uma pessoa e quando a pessoa não se convencia, eu disse, aquilo é um herege, aquilo é um incrédulo, aquilo não quer saber nada de Deus. E será que isso não continua? Denominação religiosa é exatamente isso. É tentar fazer com que as pessoas acreditem que o seu lugar, que a sua ideia, que a sua ideologia é verdadeira. Ninguém diga que não é não, que é hipocrisia. Ninguém diga que não é. Isso é vida? Isso não é vida, gente. Isso chama-se uma alienação coletiva, onde as pessoas se dirigem para os seus locais, as suas cadeias ideológicas, tentando se afinetar, se gladiar, para o vencedor vir para o seu curral. É isso que eu não participo. É isso que eu não acredito mais. Eu acredito no Deus Criador dos céus e da terra. Eu acredito e tenho fé nesse Deus que é do universo. Um Deus que não depende de igreja, de ideologia. Um Deus que não depende de doutrinas fictícias, inventadas, criadas pela ideia humana. Um iluminado lá do passado tentou, criou uma ideia e esse povo abraça essa ideia achando que é a verdade, quando a verdade não é nada disso. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos dizem a mesma coisa. Todos pregam a mesma coisa. Mas que caminho é esse, diversificado, com tantas vertentes, cada um dizendo que ele aqui está certo e o outro está errado? Eu não acredito, meu irmão, nisso. Eu não frequento nenhum templo, eu não frequento nenhuma ideologia por essas coisas. Porque ninguém se une. Quanto mais aumenta as religiões, as ideologias, as crenças, mais diversificado fica e mais inimizade se cria. Que Deus é esse? Ele é um Deus de paz ou é um Deus de confusão? Eu não acredito no Deus de confusão. Eu acredito no Deus que está em todos e em tudo. Agora, um Deus que aqui é a obra de Deus, ali é a obra de Deus. Quantos deuses existem? A vida continua. A vida continua, meu irmão. Você tem que abrir os seus olhos. A vida continua quando você para de se embebedar com essas ramificações e acreditar que o único Deus verdadeiro
é o seu Criador, é o meu Criador e é o Criador do universo. E esses que as ideologias e teologias acreditam não é o Deus verdadeiro, porque é um Deus dividido, subdividido. É um Deus que não chega a lugar nenhum. É um Deus pobre. É um Deus que precisa de dinheiro. É um Deus mendigo, que se você não dá oferta ou dízimo, você está condenado. É um Deus muito miserável. Um Deus que deixa você de pagar sua luz, de ir ao médico, de pagar uma consulta, comprar seus remédios, porque tem que levar o dinheiro para ele, porque ele, senão, ele fica irado. Esse é o Deus que as religiões pregam, não é o Deus verdadeiro. É o Deus mamon, é o Deus ganancioso. É por isso que a vida continua. Enquanto nós estivermos vivendo neste plano, nós temos que acreditar que a vida é muito mais do que as religiões ensinam, muito mais do que as denominações ensinam. A vida é muito mais amplo, é muito mais fácil, é muito mais leve. Como diz o próprio Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu fardo é suave e leve. O que essas pessoas pregam e acreditam são fardos pesados, currais eleitorais que fecham, que educam as pessoas a viverem o seu mundo como se fosse o único mundo e discriminar os outros como sendo subalternos, pessoas que não têm importância. Quando na realidade todos nós, independentes, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ainda tem pessoas que levantam nos templos e dizem, você aceita Jesus ou não? Isso é pergunta infantil. Se nós vivemos dele, somos dele e voltamos para ele. Ao indivíduo cai a sepultura, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus. Isso de todo mundo. Não é aquele que levantou a mão, não, de todo mundo. Isso é idiotice e pergunta infantil. E ainda tem pessoas que passam por isso. E a vida continua. A vida é isso. A vida é ter segurança do que você crê e não se iludir com a ideologia falsa que o mundo oferece. Eu desejo a todos vocês que essa reflexão de hoje seja um ensinamento para a sua vida, porque a vida continua. Um abraço e Deus abençoe.